Bom, pessoal, o reino de Deus chegou, né? Sempre quando a Bíblia diz que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou, ou nas parábolas o reino de Deus é semelhante a, está se referindo ao reino de Deus aqui na terra, que o reino chegou na terra. Quando Jesus chegou na terra, o reino chegou na terra, o rei chegou na terra. Então existem algumas falhas em nossas pregações. Por exemplo, quando fala que o reino de Deus chegou, ou melhor, quando fala o reino de Deus é semelhante a, as pessoas confundem as parábolas com o reino de Deus no céu. Não, é o reino de Deus na terra. Esse reino de Deus na terra não é na sua totalidade, não é na sua plenitude, mas é um fragmento do reino de Deus muito importante para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. No reino de Deus, na plenitude, nós não teremos o nosso corpo corruptível e nem essa terra afundando, né? Será um reino perfeito. Mas hoje nós já vivemos o reino de Deus. E por causa disso que tanto João Batista quanto Jesus, eles falam a mesma coisa. Arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. Arrependei-vos, pois chegou o reino de Deus. E na revista Almeida Corrigida, está realmente isso, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, pois chegou o reino de Deus. Nas outras traduções, diz que, assim, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Aí você diz assim, viu, irmão, como é que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não está se contradizendo. A questão é uma questão de tradução. A corrigida, nesse sentido, ela é mais fiel quando ela diz o reino de Deus chegou, é chegado o reino de Deus. Porque quando as outras traduções dizendo que o reino de Deus está próximo, não é próximo de tempo, é próximo de localização. É como se ela estivesse dizendo assim, em um tempo verbal perfeito, grego perfeito, que é o tempo de Deus, é assim, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está nessa sala, o reino de Deus está aí na sua cozinha. Da mesma forma como a outra tradução diz, o reino de Deus chegou. É a mesma coisa. Então, tomar cuidado com isso, né? Às vezes você prega assim, olha, você precisa se arrepender porque o reino de Deus está chegando na sua vida. Não, o reino de Deus já está na terra. O reino de Deus já está na terra. Ele já chegou. Né? Já fincou aqui a sua estaca. Quando Jesus disse assim, olha, cuidado. Quando as pessoas disserem o reino de Deus está lá, o reino de Deus está colar. Não, não vos enganei, é mentira. O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus está naquela igreja, está naquele lugar. O reino de Deus está quando você fizer isso. Não, o reino de Deus já está dentro de você. O reino de Deus está aqui, está nesse lugar. Né? Então, e veio para nos transformar. A partir do momento que a gente conhece e reconhece o reino de Deus, o rei, o reino, o seu reinado, e a gente faz parte desse reinado, e aceita esse rei como nosso rei, a gente começa a entender coisas básicas na vida. De onde nós viemos, o que somos, o que fazemos e para onde vamos. E são coisas assim que para o mundo é especial. Que é por causa disso que o mundo, quando vê um cristão assim bem resolvido, um cristão que é bem resolvido, que entende o projeto e o reino que ele está vivendo e o seu rei, o mundo fica assim espantado, porque o cara sabe o que está acontecendo, da onde ele veio, para onde ele vai e o que ele está fazendo. Então é algo assim, realmente é o sal na terra, é a luz no mundo. Né? Mas, sobre o reino de Deus, o reino de Deus ele foi exposto de algumas formas. Por exemplo, no Antigo Testamento, o reino de Deus era exposto usando um povo, que era o povo judeu. Então, como que as pessoas viam o reino de Deus? Em um povo. Por que em um povo? Porque aquele povo ele tinha que dominar, lutar para dominar terras, para crescer, para sobreviver, para prosperar e para manter a sua linhagem real. As pessoas, quando olhavam para o reino de Deus, elas olhavam para o rei, elas olhavam para o juiz, elas olhavam para o sumo sacerdote, para o sacerdote, elas olhavam para as promessas dos patriarcas, elas olhavam para o Pentateuco.
para as leis, para os 10 mandamentos. Era isso o reino de Deus para elas. Na época de Jesus era diferente. Além disso tudo, as pessoas, quando olhavam para o reino de Deus, elas olhavam mais ou menos para dentro de Jerusalém e achavam que o reino de Deus estava localizado ali. Elas achavam que o reino de Deus estava preso e limitado àquele templo, aquela casta que era dos saduceus dentro do templo. Quem tomava conta do templo eram os saduceus. E, bom, eu pequei. Onde que eu tenho que ir? No templo dos saduceus. O que eu tenho que fazer lá? Eu levo a minha moeda grega, tenho que trocar pela moeda do templo, que eles tinham o câmbio, né? Se tivesse vendendo pouco animal para sacrifício, eles abaixavam o preço da moeda deles, então tinha mais sacrifício. Se estivesse vendendo muito animal para sacrifício, eles subiam o preço da moeda deles. É uma bolsa de valores. Então as pessoas viam o reino de Deus assim, tem que ir lá no templo sacrificar. Os saduceus eram macumunados com Roma, que Roma era um império que sugava e que arrebentava com todo mundo. Então, e também o reino de Deus era visto na vida dos fariseus, que eram aqueles caras pomposos, né, que eram os melhores, eram os mais inteligentes. Eles formavam um sinédrio onde julgavam as causas, e as pessoas queriam ser como eles. As pessoas queriam ser como eles, ter a pompa deles, o jeito deles, a importância deles. As pessoas queriam ser assim. Como é que as pessoas viam o reino de Deus? Viam dessa forma. Viam o reino de Deus com esse mecanismo. E viam o reino de Deus com essa exclusão. Quando um pobre via o reino de Deus assim, ele era a base da pirâmide, onde ele era o mais sugado. E era aquele que sofria mais. E tinha a pirâmide. Quanto mais ia subir na pirâmide, mais as pessoas comandavam, mandavam e exploravam a parte de baixo. Era esse o reino de Deus. O pobre não entrava no templo porque sentia vergonha. O deficiente não entrava no templo porque não podia. O samaritano não entrava no templo em Jerusalém porque era completamente excluído dos judeus, e tinha o templo deles lá, mas mesmo assim eram excluídos, né? A Galileia das nações e os gentios das nações também eram excluídos, mas para todos o reino de Deus estava envolvido no templo, nos saduceus e nos fariseus. Era dessa forma naquele tempo. Era o templo que a gente vê, o toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Era esse templo, um templo de uma pirâmide religiosa que ela vai sugando a parte de baixo, que ela é predatória. Ela se alimenta do vigor, do dinheiro da parte de baixo da pirâmide. É assim. Então, quando Jesus disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele está falando assim, olha, vocês precisam se arrepender agora, porque chegou algo diferente no mundo. É algo que vocês não viram. Vocês conheciam o reino de Deus assim, agora o negócio mudou, agora é diferente. E é por causa disso que as pessoas têm muita dificuldade, porque parece muito claro o que tem que se fazer. Parece claro o que tem que se fazer. Na religião hoje parece muito claro porque é assim, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus é feito de uma pirâmide de aristocracia, onde o pastor manda mais do que os outros pastores, que manda mais do que os diáconos, que manda mais do que os outros diáconos, as diaconisas, os obreiros. Existe essa pirâmide, você que está embaixo, você galga outros patamares, e tudo isso envolve dinheiro. Então envolve pedido de dinheiro, de dízimo, para aumentar, para abrir igreja ali, abrir igreja aqui, fazer relatório. E o reino de Deus é isso. E é um reino de Deus que você precisa estar ali, senão você não é abençoado, então você precisa estar presente. É um reino de Deus que você não pode olhar para outros lugares, sendo o reino de Deus também. É apenas ali, então o resto não é reino de Deus. Ali é o reino de Deus. E isso é muito perigoso. Teve um pastor essa semana que postou na internet, se você ouve música secular, se você é crente e ouve música secular, você está sendo enganado. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas para ele o reino de Deus é isso. E aí eu perguntei,
questionei, na sua igreja, o grupo de louvor não está sendo enganado? Não existem pessoas enganadas? Ele falou que não, mas tudo bem. Mas parece claro pra gente, mas não é, porque a religião hoje ela deu um Ctrl+C, Ctrl+V no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus. E ela deu um Ctrl+V aqui agora. Então agora é a mesma coisa que lá. É a igreja macumunada com o Estado, aí você vê Roma colocando 2 sumos sacerdotes no templo, porque os saduceus eram macunados com Roma, porque Roma queria o favor dos saduceus, então deixavam eles ter um templo, deixavam eles ter a religião deles, mas controlava eles, era uma forma de controlar o povo, porque o povo obedecia o saduceu, o povo obedecia o templo, para o povo aquilo era o reino de Deus. Então nós temos esse reino de Deus estranho, esquisito até hoje. Aí você vê pastor recebendo propina, pastor querendo ser vereador para ter poder. Você vê essas coisas assim, você vê essas coisas estranhas, né? Aí vem João Batista e fala, ó, produzir frutos de arrependimento. Na cabeça de João Batista, o que era o reino de Deus? Era muito difícil para João Batista entender o reino de Deus naquele momento. Porque Jesus não tinha começado a ensinar ainda. Ele não tinha os ensinamentos de Jesus na cabeça, porque o reino para nós hoje são os ensinamentos de Jesus. O reino para Paulo eram os ensinamentos de Jesus, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Então, o João Batista, o que João Batista tinha? Ele já tinha uma visão de reino, mas ainda era muito superficial, mas era suficiente. Porque quando ele diz assim, o que temos que fazer nesse reino, as pessoas perguntavam. E ele falava, você que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Você que tem comida, faça o mesmo, dê para quem não tem. Seja generoso. Ele está começando a falar coisas aqui que não fazia parte do dia a dia judaico. Que não fazia parte daquele reino ali. As coisas que ele começa a falar para a gente parece que é muito claro, é muito fácil, mas não é para aquele tempo. Aquele não era o reino de Deus. E ele está afirmando que agora isso é o reino de Deus. E ele está afirmando com coisas que para ele ainda está muito limitado. Mas ele já tinha uma noção do que tinha que ser. Olha, chora com quem chora, dê a outra face. Isso já Jesus falando. Mas já fazia parte de um reino diferente, de um reino estranho em relação àquele. Para os publicanos, não cobiceis mais do que o estipulado, para de roubar. Ele falou isso, para os publicanos, João Batista falou. João Batista falou para os soldados, para de maltratar as pessoas. Para de dar falso testemunho, para prejudicar os outros. Contentai-vos com o vosso soldo. Que reino que é esse? Estranho. São coisas e situações de reino de Deus, que são exemplos de vida e que era muito diferente do que antes. Esse reino, com essas coisas que João Batista estão falando de exemplo de vida, ele vem para complementar algumas coisas. Porque para algumas pessoas o reino de Deus se limita a só oração. Se limita a só oração naquele lugar, naquele tempo. Para algumas outras pessoas o reino de Deus se limita a jejuar, a orar, apenas isso. Para outras pessoas, o reino de Deus se limita apenas ao ir ao culto. Esse é o reino de Deus, é ir ao culto. E viver somente com as pessoas ali que estão ali. Para outras, o reino de Deus se limita a se aprofundar na Bíblia, ler a Bíblia, entender a Bíblia. E não é que não seja só isso, é isso também. Para outras, o reino de Deus se limita a bajular pastores, para querer ser pastor também. Para outros, o reino de Deus significa a tocar cada vez melhor na igreja. E o reino de Deus não se trata somente disso. O reino de Deus, isso é algo assim que está muito aquém para você entender o reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus, ele não se trata de um momento que você entra e você clama para o santo baixar. Não, porque o reino de Deus já está na sua vida e o reino de Deus já está no percurso para onde você vai clamar para o santo baixar. Você já está cheio de Espírito Santo porque Jesus falou que o reino já está dentro de você.
O reino de Deus não se trata de clamar para Deus visitar. Porque ele visita quando você está dormindo, quando você acorda, quando você conversa. Já está dentro de você. Para que serve então? Por que a gente se reúne? Não é para clamar para o santo baixar? Não. A gente se reúne porque ele já nos visitou. Porque ele já está dentro de nós. Por causa disso que nós vamos à igreja. Por causa disso que a gente faz reunião aqui com os irmãos. O Café com a Verdade não acabou. As nossas reuniões são feitas. E a gente não fica clamando para o santo baixar na reunião. Não, nós já nos reunimos conversando e trocando ideias e se arrependendo das coisas e pedindo perdão e se abrindo e conversando. E o reino de Deus está ali. Então, por que a gente se reúne? Porque o reino de Deus está em nós, está dentro de nós. Por que a gente canta? Porque o reino de Deus está em nós. É para isso que cantamos. Nós nos reunimos para isso. Por que a gente ora? Senhor, vem, entra aqui em nós. Não, ele já está. A gente ora para conversar com ele, porque ele já está dentro. Vocês não estão entendendo? Diferente, porque o reino de Deus chegou. Eu não entrego algo para ele dar algo em troca. Porque ele já me abençoou primeiro. Então eu não preciso ficar dando as coisas para receber em troca, ele já me deu. Então esse ciclo esse reino que enxergavam, que nós enxergamos hoje é distorcido, sabe? Eu não vou no templo sacrificar um animal agora. Se você quiser ir no templo sacrificar alguma coisa, saiba que é melhor você ir ao templo, além de sacrificar alguma coisa, senta lá com o seu sacerdote e confessa o seu pecado para ele e vê se ele é humilde para confessar o dele para você também, ou se ele só quer mandar em você. Pois bem, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É aí que está. Nós só vamos entender o reino de Deus na nossa vida, no nosso meio e nesse tempo hoje, se a gente se arrepender. Mas se arrepender não é assim tão fácil de entender. Porque o arrependimento, quando alguns judeus foram traduzir o Antigo Testamento e traduziram para o grego, essa tradução chama Septuaginta, eles traduziram o verbo metamelonai, que era usado no Antigo Testamento. Os judeus usavam esse verbo. O que significa? Significa choro, pranto, saco de cinza, chorar. Era isso, arrependimento para eles era isso, e é também. Mas para eles era só isso. Era lamentar, era sentir, era isso. Depois, ainda no grego, só que no Novo Testamento, no Antigo Testamento nós temos isso. O arrependimento como choro, como pranto, né, como lamentar, né? Esse era arrependimento. O grego também, em algumas passagens da Bíblia, nós temos um outro verbo que é assim, que é você se arrepender e ficar arrependido. Ainda no Novo Testamento tem ainda esse arrependimento. O que quer dizer isso? Você foi mordido por cachorro, então você não passa mais perto de cachorro. Gato escaldado tem medo de água fria. Esse é um arrependimento que não é só você. Você está vendo como é um progresso na tradução da palavra? No Antigo Testamento, o judeu só chorava e se quebrantava. No Novo Testamento, o povo começou a chorar, se quebrantar e a perceber que não pode mais fazer. Certo? Evitar, é diferente. E depois, que é a palavra que Jesus e João Batista usam para arrependimento, que muitos conhecem, que é metanoia. Metanoia, quando Jesus disse arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, é metanoia porque é chegado o reino de Deus. Metanoia porque é chegado o reino de Deus. O que significa essa palavra? Meta vem de depois. Por que depois? Porque depois acontece uma mudança. Quando é depois, é porque mudou o tempo. Meta, depois. E noia, perceber. Perceber a mudança.
perceber que não é mais aquele tempo, que é outro tempo. Então, metanoia é essa mudança de pensamento. É diferente do verbo anterior, que você se arrepende e depois, você se arrepende depois e você fica esperto. Esse não, você se arrepende, você fica esperto e você muda. Você muda como? Não sei, você acalma o cachorro para não te morder. Você acostuma com a água. Alguma coisa você faz diferente, porque é uma metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de entendimento. Para o judeu, era só choro. Por que para o judeu era só choro? Porque o judeu achava que não precisava mudar. Por que ele ia mudar? Ele fez coisa errada, ele chorou, ele se arrependeu. E para ele tá tudo certo, porque ele já aprendeu tudo. Ele tem o Pentateuco, ele tem tudo, ele tem a lei, ele é o povo certo, ele é o povo escolhido, ele é exclusivo. É por causa disso que muitas pessoas vivem exclusividade. Ela não precisa mudar, porque ela já é povo escolhido. E ela não precisa mais mudar, porque aquela igreja já é a melhor, já é a perfeita, porque ela é perfeita, ela não precisa mudar. E vem Jesus e fala, vira a chave, pensa diferente. Vira a chave, um novo rei trouxe um novo reino. João Batista ainda estava enxergando tudo nebuloso e ele coloca essas situações. Reparta, divida, não maltrate, seja diferente, trate bem as pessoas, ame. E o reino que Jesus trouxe era diferente de tudo que todas as pessoas tinham visto, tudo. Porque era um rei que amava, era um rei que tocava, era um rei que fazia amigos, era um rei que se relacionava, era um rei que não via cor, geografia, etnia, era um rei diferente, era um rei diferente, e é um reinado diferente de muitos reinados que nós achamos que é de Deus, mas não é de Deus, porque o reino de Deus é a fotografia exata da vida de Jesus. E não é a fotografia da religião daquela época, da pirâmide do templo, da meritocracia, da aristocracia, de um reino de leis, de um reino de moral. O moralista não faz parte do reino de Jesus, o moralista é nojento. Nojento. Nós somos moralistas, eu muitas vezes sou moralista, nós julgamos, mas o moralista é nojento. Não faz parte do reino. Quando Jesus trouxe esse reino, diz metanoia. Gente, vocês precisam pensar de uma forma completamente diferente do que vocês pensaram até hoje. O meu reino não é mais esse. O meu reino agora envolve pessoas, envolve amor, envolve acolhimento, envolve perdão, envolve misericórdia. Vocês precisam ser misericordiosos. Envolve graça. Era tudo muito diferente do que eles viam. Não tinha misericórdia antes. No tempo deles não tinha graça, não tinha misericórdia, não tinha amor, era muito frio. Vai lá, mata animal, perdão, sai fora, fui perdoado, acabou. Quero ser igual ao fariseu, vou lá no templo ouvir o fariseu, tenho que respeitar o saduceu macumunado com Roma, eu tenho que... Não, o reino é diferente, o reino é diferente. O reino de Jesus é diferente. Se nós vivemos então esse reino da época de Jesus, que esse reino da época de Jesus ele foi trazido para hoje, né? É o mesmo reinado. É o mesmo reinado. Então, se nós vivemos esse reino, nós precisamos entender que nós precisamos de uma mudança de entendimento. O reino de Jesus ele é feito de diversidade, de pessoas diferentes. O reino de Jesus é feito de discípulos diferentes, de pessoas, de locais diferentes. Ele colocou junto um publicano e um zelote. O publicano, ele roubava o judeu, e o zelote era sangue no olho, ele fazia revoluções, ele era patriota em favor dos judeus. Então, a igreja, se a igreja não viver diversidade, ela não é uma igreja.
Se você for padronizar tudo certinho, todo mundo tem que ser assim, 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 todo mundo tem que pensar assim, 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 para não dar problema. Eu não quero problema, eu quero que todo mundo pense do mesmo jeito. Tá errado, porque o reino de Jesus é diferente. Porque o reino de Jesus é de pessoas diferentes, é de pensamentos diferentes, é de etnias diferentes. Não vai para esse lado de padronizar. Vai para o lado de que quanto mais diversidade, mais entendimento, mais aprendizado. Não é diversidade de confusão, é diversidade de aprendizado. É diferente, o reino de Jesus é assim. Amém? É chegado, chegou o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Tá, Jesus falou, está dentro de você, está dentro de mim. Né? Não é aquela coisa, não. Clamamos, Senhor, para que nesse momento, né, o Senhor venha aqui, trema tudo. Pode acontecer. Mas não é esse raciocínio mais. O raciocínio é que você saiu da sua casa, o reino está dentro de você. Antes de você chegar na igreja, o reino está dentro de você. Lá é a união dos santos, é a reunião dos santos, é onde o ferro afia o ferro, é onde você confessa, onde você conversa, onde você abraça, onde você ama, onde você canta porque você está alegre, é diferente, né? O raciocínio, a lógica, a engrenagem é diferente. Amém? Chegou o reino de Deus. A paz do Senhor a todos.